E o inquérito policial que investigava a morte de Davine Muniz foi concluído. Davine foi uma pedagoga que morreu meses depois de ser arremessada de um brinquedo do Mirabilândia Parque de Diversões. O acidente foi em setembro do ano passado. Ela passou por várias cirurgias, mas morreu no início de fevereiro deste ano. Um engenheiro e 3 funcionários do parque foram indiciados pela morte dela. Acompanhe. Os elos que uniam as correntes da cadeira do brinquedo em que estava a professora de inglês Davine Muniz, de 34 anos, estavam visivelmente corroídos pela maresia, com trincas e fraturas. Este foi o resultado do laudo do Instituto de Criminalística e de um estudo elaborado pela Universidade Federal de Pernambuco. O perito concluiu que o acidente foi em decorrência da falta de manutenção, da falta do reparo nas correntes, da troca das correntes, né? E aí a gente também questionou a perícia, né? A gente tem a obrigação de questionar a perícia, as informações que são nos levadas. A informação que veio do parque é que houve em 2020 a compra de 360 metros de correntes, e se eram suficientes ou não. E o perito apontou que aqueles 360 metros de correntes não eram suficientes para fazer o reparo de todas as cadeiras do brinquedo. Para que fossem feitas de todas elas, eram necessários no mínimo 720 metros de corrente. Algo que deixou assim, bem claro, assim, que chamou muito a minha atenção na perícia, foi que o perito disse que 5 dias depois do acidente, ele solicitou o relatório de perícia, de vistorias feitas no brinquedo, né? E esse relatório não veio às suas mãos. Outra coisa que me perguntaram hoje é se o peso, né? Qual seria o peso suportado por essas correntes? A perícia indicou que cada uma dessas correntes aguentaria uma carga de 1 tonelada. Então, houve o rompimento das 4. É importante que fique bem claro. As 4 correntes que sustentavam o brinquedo, a cadeira em que a vítima se encontrava, as 4 correntes se partiram. Por conta do resultado do laudo, 3 funcionários do parque e um engenheiro de uma empresa terceirizada que presta serviço ao Mirabilândia foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O principal administrador, o engenheiro responsável pelas vistorias, o chefe da equipe de manutenção e o funcionário que fez o checklist do brinquedo no dia do acidente. As pessoas indiciadas vão responder o processo em liberdade e o inquérito foi remetido ao Ministério Público de Pernambuco. Foi um inquérito com 571 laudas. Então, ele vai analisar tudo aquilo. Se entender que ainda cabe mais diligências, ele vai devolver para a delegacia para que sejam feitas essas novas diligências. Se entenderem não, concluiu, também entende pela conclusão, ele faz a denúncia, né? Ou pede o arquivamento se entender que não há crime. A professora de inglês Davine Muniz, de 34 anos, foi arremessada de um brinquedo no Parque Mirabilândia em setembro do ano passado. Ela teve traumatismo crânioencefálico, chegou a ser internada, foi transferida do hospital e morreu no mês passado. Tá, então, a finalização desse inquérito e que a gente pode ter ainda novidades sobre ele, né? Já que ele foi remetido agora ao Ministério Público, falta a resposta aí para saber o que é que vai acontecer daqui para frente com esses 4, né? Os 4 que foram indiciados.